Bem-vindo a uma jornada pelos corredores sombrios da história, enquanto desvendamos o conto arrepiante de Vlad o Empalador. Você já se perguntou de onde vêm as lendas de vampiros? Será que um filme da vida real de Vlad seria muito mais insano do que qualquer filme fictício do Drácula? Hoje em Histórias UOL, mergulharemos fundo na vida de Vlad III, mais conhecido como Drácula de Valáquia, uma figura tão temida que seu legado ainda sussurra através dos tempos. Neste vídeo, exploraremos as táticas brutais e o gênio estratégico de Vlad o Empalador, revelando como seu reinado de terror se tornou a inspiração sombria para o famoso vampiro de Bram Stoker, que é conhecida como a história mais famosa do Conde Drácula, escrita em 1897. Dos campos de batalha onde ele deixou milhares empalados, até as intrigas políticas que marcaram seu governo, prepare-se para descobrir a verdadeira história por trás do mito. Por que você deveria assistir? Entender a verdadeira história por trás de lendas famosas não apenas enriquece seu conhecimento, mas também oferece insights sobre os medos e valores das culturas passadas. Você conseguiria enfrentar os mesmos medos daqueles que viveram ao lado de Vlad? Fique conosco, enquanto exploramos como a história pode espelhar nossos desafios atuais e talvez oferecer lições de resiliência e coragem. Na antiga Romênia, nascia um menino em um mundo de dragões e demônios. Seu pai, conhecido como Vlad II ou Draco, que significa dragão, ele fazia parte da Ordem do Dragão, que era uma fraternidade militar fundada por Sigismundo. Essa fraternidade era dedicada a proteger o cristianismo dos poderosos turcos otomanos. Esse bebê, chamado Vlad, seria conhecido pelo mundo como Drácula, significando filho do dragão. A vida inicial de Vlad foi cheia de aventuras e mistérios. Ele cresceu na cidade castelada de Sighiswara, onde seu pai governava como príncipe. Aos 5 anos, Vlad e seu irmão mais novo Radu já estudavam bastante, aprendendo tudo, desde matemática até múltiplas línguas, ensinados por estudiosos da grandiosa cidade de Constantinopla. Mas a vida tomou um rumo dramático quando seu pai perdeu seu trono para uma facção rival aliada aos húngaros. Para reconquistar sua coroa, o pai de Vlad fez um acordo arriscado com os otomanos, deixando Vlad e Radu como reféns para garantir sua lealdade. Apesar de bem tratados, os irmãos viviam sob a sombra constante dos métodos duros de controle dos otomanos. Radu se adaptou, abraçando sua nova vida, até se convertendo ao islamismo e ingressando na corte otomana. Vlad, por outro lado, era teimoso e desafiador, nunca cedendo às maneiras de seus captores. Esse espírito ardente moldaria sua reputação temida nos anos que estavam a caminho. Após recuperar seu trono com a ajuda dos otomanos, a vitória do pai de Vlad foi de curta duração. Ele logo foi derrubado e morto por forças apoiadas pelos húngaros. Com seu irmão mais velho se voltando para a vida monástica, Vlad, agora um adolescente impetuoso, tornou-se o herdeiro legítimo do trono da Valáquia. Com a ajuda dos otomanos, Vlad assumiu o poder em 1448, apenas para ser deposto pelos húngaros 2 meses depois. Ele passou os próximos anos sob a proteção de seu tio na Moldávia, até que outro revés o forçou a fugir novamente, desta vez para a Transilvânia. Lá, sob a orientação do poderoso guerreiro húngaro John Hunyadi, Vlad se preparou para seu retorno definitivo ao poder. Em 1456, durante um período tumultuado que ocorreu quando a grande cidade de Constantinopla caiu para os otomanos, Vlad liderou suas forças de volta à Valáquia. Em uma batalha dramática, ele derrotou pessoalmente o usurpador Vladislav II e recuperou seu trono. Nos próximos 6 anos, Vlad governou a Valáquia com punho de ferro e coração feroz. Seus métodos eram implacáveis e sangrentos, mas também eficazes em manter seus inimigos à distância. Seu legado como um dos governantes mais implacáveis da história foi selado, e o nome Drácula ecoaria para sempre pelos corredores do tempo como uma lenda de terror e heroísmo. Com o trono de Valáquia firmemente sob seu controle, Vlad ampliou sua influência ao enviar parte de seu exército para auxiliar seu primo Estevão na conquista da coroa Moldávia. Sua aliança bem-sucedida formou uma barreira formidável nos Balcãs contra os turcos. Movido por uma busca de vingança, Vlad então se concentrou em acertar contas antigas. Ele enviou seus espiões para coletar meticulosamente os nomes dos nobres que haviam conspirado contra seu pai. Uma vez com a lista em mãos, Vlad astutamente convidou esses suspeitos e suas famílias para uma celebração de Páscoa. Mas ao chegarem, foram rapidamente capturados. Em uma clara demonstração de crueldade, os conspiradores mais velhos foram imediatamente ceifados por empalamento, um espetáculo testemunhado por suas próprias famílias. Os mais jovens foram escravizados, encarregados de reconstruir a fortaleza de Vlad. Após a conclusão, suas vidas também foram brutalmente encerradas. Essa retaliação impiedosa foi apenas o começo do reinado de terror de Vlad.
Ele então impôs um rigoroso código moral em seu domínio, punindo qualquer transgressão com severa brutalidade. Sua obsessão pela virtude feminina foi particularmente severa. Mulheres consideradas culpadas de relação pré-marital ou adultério enfrentavam um destino terrível, sendo empaladas pelas suas partes, enquanto seus cúmplices eram forçados a um barbarismo ainda maior, consumindo partes que eram tiradas das suas parceiras. Vlad tinha um profundo desprezo por mendigos, vendo-os como parasitas que viviam do esforço industrioso de outros. A lenda diz que ele, uma vez, reuniu todos os mendigos de Valáquia para um banquete extravagante em um grande salão de madeira. Depois que eles aproveitaram o banquete, Vlad supostamente fechou as portas e incendiou o salão, limpando sua terra do que ele via como a praga da pobreza. Enquanto isso, o cenário internacional estava cada vez mais tenso. Em 1460, em meio à ameaça iminente dos otomanos, o Papa Pio II convocou um congresso em Mântua, Itália, defendendo uma cruzada para recapturar Constantinopla e repelir os otomanos para o deserto. A cruzada, que deveria durar 3 anos, seria liderada por Matias Corvino, filho do assassinado João Huniade, que caiu durante uma invasão sérvia. Matias embarcou em uma turnê pelos reinos europeus para angariar apoio para a campanha. O único monarca a responder favoravelmente foi o Drácula da Valáquia, que, interessado em proteger seu domínio dos avanços turcos, forjou uma aliança com Matias. Por outro lado, os otomanos, notando o escasso apoio à cruzada, aproveitaram sua posição. O sultão Mohammed III capturou rapidamente Smederovo, a última cidade sérvia livre. No meio dessas tensões, o general húngaro Mihály Szilágyi foi capturado, complicando ainda mais a resistência europeia. O general Mihály Szilágyi, conhecido por Vlad por seu papel na repressão a uma revolta, encontrou um fim terrível, sendo cerrado ao meio. A notícia de seu destino inflamou a fúria de Vlad, intensificando sua determinação de dar uma lição memorável aos otomanos. Até 1461, o Império Otomano havia se expandido para a Grécia, anexando-a sem esforço, enquanto o frágil governante local capitulava sem resistência. Os turcos agora controlavam Corinto e a histórica capital de Mistra. Com suas ambições crescendo, o sultão proclamou Valáquia parte do Império Otomano e enviou emissários ao castelo de Vlad, exigindo um tributo de 10.000 ducados e a conscrição de 500 homens no exército turco. Mas o sultão subestimou grandemente o jovem governante da Valáquia. Quando os enviados do sultão chegaram e se recusaram a remover seus turbantes em respeito a Vlad, ele ficou indignado e ordenou que seus guardas pregassem com pregos os turbantes nas cabeças dos enviados do sultão. Esse ato brutal provocou o sultão, que enviou suas forças através do Danúbio para recrutar homens para seu exército. Em retaliação, Vlad enviou suas tropas para capturar quaisquer turcos que encontrassem, os quais eram então impiedosamente empalados em estacas ardentes. No fim do ano de 1461, Vlad informou ao sultão que não poderia pagar o tributo, mas ofereceu negociar em Constantinopla. Ciente da aliança de Vlad com a cruzada, o sultão resolveu capturar o governante desafiador que havia executado seus enviados. Quando um dos generais do sultão e 1.000 cavaleiros foram enviados para emboscar Vlad, ele antecipou a movimentação deles com uma emboscada própria. Enquanto os turcos navegavam por um passo estreito, Vlad lançou um ataque surpresa, empregando pela primeira vez a pólvora em combate, com eficácia letal. Todo o destacamento foi aniquilado, muitos encontrando o fim através do método de execução preferido de Vlad, o empalamento. Energizado pela vitória, Vlad então liderou suas forças através do Danúbio para territórios otomanos na Bulgária. Disfarçado de turco, Vlad usou sua proficiência em turco para enganar e convencer guardas de cidades fortificadas a abrir seus portões, permitindo que seu exército capturasse posições-chave. À medida que as forças de Vlad surgiam além do horizonte, ele desencadeou uma limpeza, visando todos os habitantes turcos, homens, mulheres e crianças. Durante uma campanha implacável de 2 semanas, ele e seu exército percorreram 500 milhas, ceifando a vida de aproximadamente 23.000 indivíduos. Em fevereiro de 1462, Vlad detalhou suas sombrias conquistas em uma carta para Matias Corvinus, gabando-se de sua limpeza. Tirei a vida de homens e mulheres camponeses, jovens e velhos, que viviam em Oblúcica e Novocelo, onde o Danúbio deságua no mar, a Terra Ova, que fica perto de Chília, do Baixo Danúbio, a lugares como Samovic e Gigen. Ceifamos 23.884 turcos, sem contar aqueles que queimamos em casas, ou os turcos cujas cabeças foram tiradas por nossos soldados. Assim, Vossa Alteza, deveis saber, eu quebrei a paz. Indignado pelas ações audaciosas de Vlad, o sultão Mohammed direcionou seu grão-vizir, Mahmud, para liderar 18.000 tropas para obliterar o porto valáquio de Braila. No entanto,
Vlad e seu formidável exército de 30 mil homens interceptaram a força turca, infligindo uma derrota devastadora e deixando apenas 8 mil soldados turcos vivos. Essas rápidas vitórias significativamente aumentaram a estatura heróica de Vlad por toda a Europa, ganhando elogios até mesmo do Papa. Enquanto isso, sua reputação notória como rei empalador espalhava terror entre os turcos, levando muitos a fugir dos territórios europeus para a Anatólia. Alarmado pelo massacre e pelo medo pervasivo que Vlad incutiu em seu povo, o sultão Mohammed suspendeu sua campanha grega para focar inteiramente no problema Vlad. Montando um exército massivo de 150 mil homens, ele jurou eliminar Vlad, designando o irmão mais novo de Vlad, Radu, como o próximo governante da Valáquia. Liderando a enorme força ele mesmo, o sultão embarcou em uma busca implacável para encontrar e erradicar Vlad, o empalador. A força de Vlad, composta por cerca de 30 mil homens, não só era extremamente superada em número, mas também era completamente inferior no que diz respeito ao armamento. Eles portavam apenas lanças e adagas, enquanto os turcos tinham em seu meio esquadrões de arqueiros mortais, juntamente com poderosas armas de cerco e mísseis. Apesar disso, Vlad conseguiu infligir grandes baixas às forças do sultão. Ele seguiu uma política de terra arrasada enquanto se afastava dos turcos que se aproximavam. Poços foram envenenados e populações inteiras, incluindo animais, foram evacuadas. Vlad também se engajou em táticas de luta de guerrilha. Realizou ataques rápidos ao exército do sultão e utilizou um tipo primitivo de guerra bacteriológica, onde homens infectados com a peste bubônica eram enviados às cidades turcas para infectar o máximo de pessoas possível. Essa tática funcionou, com a peste se espalhando para os homens do sultão. No final, no entanto, os esforços dos homens de Vlad não passavam de um incômodo para o muito superior exército turco. Eles avançaram constantemente, cada vez mais perto do castelo de Vlad em Targoviste. Quando chegaram lá, Vlad e seu exército de 24 mil homens estavam entrincheirados em um refúgio montanhoso fora da cidade. Vlad, agora enfrentando um cerco dos turcos que eventualmente forçaria seu exército à fome, fez algo incrível, mesmo para ele. Deixando seus homens nas montanhas, ele se disfarçou e caminhou diretamente para o acampamento do exército turco. Ele rapidamente determinou a posição da tenda do sultão. Descobriu também que o sultão havia ordenado que seus homens permanecessem em suas tendas à noite para evitar pânico no caso de um ataque. Ele então silenciosamente saiu do acampamento e voltou para seus próprios homens. Vlad começou a planejar um ataque surpresa ao exército do sultão. Era sua intenção pessoal entrar na tenda do sultão e cravar sua faca no coração de Mohammed. Na noite de 17 de junho de 1462, ele dividiu suas forças em duas, e então atacou tanto pelo norte quanto pelo sul. Os turcos foram pegos de surpresa, permitindo que os atacantes infligissem pesadas perdas. Em uma hora de luta selvagem, mais de 15 mil turcos foram eliminados, ao custo de cerca de 5 mil homens de Vlad. Ele próprio conseguiu entrar na tenda que havia escolhido anteriormente. O único problema foi que ele havia selecionado a tenda errada e não encontrou o sultão. Ao amanhecer, Vlad encerrou o ataque e seus homens se dispersaram de volta às montanhas. O sultão estava tão desanimado que recuou e estava preparado para recuar todo o caminho de volta através do Danúbio. No entanto, foi convencido por seus generais de que o sucesso ainda estava ao seu alcance, e assim ele liderou seus homens para a cidade capital. Quando chegaram a Targoviste, os turcos encontraram uma cidade abandonada. Eles também encontraram os restos de mais de 20 mil soldados turcos, mortos em conflitos anteriores, empalados em estacas. Diante dessa visão, disse que o sultão comentou: "Um homem que fez tais coisas vale muito." Sem nada para fazer na cidade vazia, o sultão instalou Radu como o novo governante da Valáquia e então virou e começou a retraçar seus passos de volta ao Danúbio. Radu, irmão mais novo de Vlad, agora levou suas forças e cercou o castelo de Vlad, localizado em um penhasco fora da cidade. A primeira esposa de Vlad estava no castelo, e segundo a lenda, ela jurou alimentar os peixes em vez de cair nas mãos dos turcos. Aparentemente, ela então se jogou das paredes do templo para o rio abaixo. Radu agora começou a solidificar sua posição. Enquanto isso, o sultão havia levado seu exército a Braila, onde a cidade foi destruída e centenas foram mortos. Vlad sabia que precisava se reagrupar e reunir uma força maior se quisesse ter alguma chance de retomar o controle da Valáquia. Ele foi para a Hungria, onde buscou o apoio militar de seu aliado, Matias Corvino. Matias parecia oferecer seu apoio, até mesmo fazendo planos de batalha com Vlad. No entanto, Matias havia secretamente se voltado contra seu antigo aliado. Ele organizou um plano para emboscar Vlad e o empalador foi feito prisioneiro.
A razão para a mudança de lealdade de Matias tem sido debatida por séculos, com o consenso sendo que ele queria se tornar imperador do Sacro Império Romano e sabia que um fim das hostilidades com os turcos era necessário para que isso se tornasse realidade. Vlad passou os próximos 4 anos como prisioneiro na Hungria. Durante esse tempo, ele se converteu ao catolicismo. Ele também conheceu Ilona Szilágyi, prima do rei Matias. Tendo suavizado sua atitude em relação ao seu prisioneiro, Matias permitiu que os dois se casassem. Aparentemente, ele foi liberado pouco antes da cerimônia. Vlad e sua nova esposa receberam uma casa em Peste. Ele estava sob estritas instruções para não retornar à Valáquia. No entanto, ele não tinha intenção de desistir da coroa que ainda lhe pertencia por direito. Ele colaborou secretamente com um ex-comandante militar. Eles conseguiram reunir um exército composto por uma mistura de forças húngaras, transilvanas, valáquias e moldavas. Vlad partiu com seu exército improvisado em meados de 1476. Nessa época, seu irmão mais novo, Radu, havia morrido e foi substituído pelo príncipe Bazarbe, o ancião. Antes mesmo de Vlad chegar a Targoviste, Bazarbe e seu exército fugiram. Vlad foi colocado em seu trono e o exército se dissolveu em grande parte. Vlad estava de volta ao poder, mas lhe faltava um exército forte. Na verdade, ele só tinha cerca de 4.000 homens para recorrer. Assim, quando os turcos retornaram 2 meses após ele retomar o trono, ele foi derrotado de forma decisiva. As circunstâncias da morte de Vlad o Empalador permanecem envoltas em ambiguidade histórica, mas a maioria dos estudiosos concorda que ele caiu em batalha contra os turcos no início de 1477. Um cronista turco da época documentou que os turcos não apenas mataram Vlad, mas também o tiraram sua cabeça, enviando-a posteriormente para Constantinopla como prova de sua morte. Disse que ela foi preservada em mel e exibida publicamente para assegurar a todos que o temido empalador estava de fato morto. Acredita-se que as notórias técnicas de execução de Vlad resultaram em mais de 20.000 empalações, 5.000 decapitações e 10.000 pessoas queimadas na fogueira, além de várias punições únicas para indivíduos específicos. Apesar desse legado brutal, Vlad é reverenciado como um herói nacional na Romênia, celebrado por sua oposição devota ao Império Otomano e seu papel como um defensor formidável de sua pátria. Agora nos conte nos comentários abaixo, você acredita que figuras históricas podem ser interpretadas de maneira muito diferente com base em pontos de vista culturais e nacionais? Se tiverem temas para nos sugerir, não deixe de nos contar nos comentários. Não se esqueçam de curtir e se inscrever em nosso canal e, mais uma vez, muito obrigado por assistirem a Histórias UOL.